Muito bem-vindos a todos. Espero que vocês tenham passado um excelente final de ano, apesar de tudo que nós estamos vivendo, né? Se a gente já tem saúde, está bem e a família está bem, já está ótimo. Boa noite, Cris, Adril. Oi, Luê. Daqui a pouco vou aí tomar mais uns banhos de rio, estou precisando. Gente, olha, eu desejo a vocês um 2021 maravilhoso. Que vocês consigam realizar algumas situações difíceis, né, que vocês tenham passado nesse ano e que tenha ficado complicado de resolver, porque todas as famílias tiveram situações difíceis, né? Umas mais, outras menos. Tivemos perdas significativas, de morte mesmo, né? Que foi muito difícil. Na minha família, de alguma forma, também nós tivemos, não de Covid, mas de doença, que foi muito triste, foi muito doloroso para todos nós. Todos nós estamos, de alguma forma, nos adaptando a esse 2021. Vem situações mais difíceis, né? Mesmo que a vacina chegue, nós não estamos imunes, nós temos que continuar a ter esse cuidado, né? Embora a gente não possa deixar e viver sob medo, né? Porque isso é tóxico para nós. Você viver sob medo é tóxico e você vai gerar doenças ou vai atrair situações difíceis, né? Então alguém me pediu para falar sobre mães tóxicas, mas eu resolvi falar sobre pais tóxicos, porque não é só a mãe que é tóxica, né? Muitas vezes o pai também é, né? A família às vezes é tóxica. E cada família, a toxicidade é diferenciada, né? Nós não podemos, não tem uma receita de bolo para cada família. E às vezes o que a gente acha que não é tóxico, é tóxico. Mas tudo que a criança vive, tudo que a criança presencia, tudo que a criança absorve, as mais novas principalmente, até os 3 anos de idade, até 3 anos de idade marca. Depois aquilo vai se solidificando dentro dela. Até os 7 anos, tudo que ela vivencia fica muito marcado. Se é separação, se é abandono, se é medo, se é insegurança, se é desprezo, se é desrespeito, tudo fica muito marcado e fica muito fragmentado dentro da criança, em todas as imagens que ela tem sobre si mesma e sobre o ambiente e sobre o mundo. Porque o que ela vive, o pequeno mundo dela é a família, né? É o núcleo familiar, é onde ela nasce. Então elas crescem acreditando que o estilo de vida que elas vivem com seus pais, dentro da casa dela, é normal, é aquilo. E ela vai vivenciar situações parecidas, se não semelhantes àquilo que ela viveu. Ou seja, ela pode atrair parceiros que façam mais do mesmo que ela viveu, né? Oi, Mi, Lúcia, boa noite a todos. Vamos entrando, saudade de todos vocês. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas, gente, assim, é muito vasto, é muita coisa, talvez nem dê tempo de falar. Então, assim, anotei algumas coisas para não me perder, para lembrar de falar sobre algumas situações que são clássicas, da forma como nós percebemos, da forma como nós entendemos, né?
E nós precisamos simplesmente ficar atentos a isso para que a gente não viva uma vida, não sobreviva, né? Porque senão a vida da gente vai ser de sobrevivência e a gente não vai viver plenamente. Então, os comportamentos tóxicos presentes nas relações familiares acabam sendo considerados normal na vida de cada um. Então, aquilo que você viveu, boa noite a todos, vão entrando. Aquilo que você viveu na sua primeira infância é o que você vai acreditar como uma realidade. Em alguma live eu já fiz um comentário a respeito disso, dessa base que nós temos de aprendizado, de sistema de crenças, né? As crenças infantis que nós entendemos, que nós absorvemos na nossa família, que nós vamos acreditar piamente que isso é uma verdade. Porque assim o meu pai fazia, porque assim o meu avô fazia, porque assim a minha mãe fazia, a minha família agia dessa forma, então isso é que deve ser o normal. E quais são os sinais tóxicos, né, dos pais? Na realidade, assim, a toxicidade numa família já é uma disfunção, né? E os primeiros sinais de pais tóxicos não significa que isso aconteça em toda a família, né? Eu vou dar uma relação de situações, de possibilidades de toxicidade, dos efeitos que isso podem causar, tá? Na realidade, assim, muitas vezes é um comportamento narcisista do pai, né? Que às vezes ele, por exemplo, quer viver a vida dele através do filho, por exemplo. Isso é um tipo de toxicidade. Ele oferece uma criação marcada pela competição, ele prejudica o crescimento intelectual de um filho, ele acentua ele no próprio filho, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico disso. A mãe quer ser advogada, por exemplo, e não conseguiu ser, então ela quer que o filho ou a filha seja. Eu tenho até uma história, né, de um cliente minha que foi forçada pela mãe a fazer o direito, a fazer a faculdade. E ela queria fazer cinema. Já imaginou você ser forçada a fazer direito gostando de arte? Então, assim, não tem nada a ver. E aí, ela teve uma atitude inteligente, mas nem todo mundo tem, né? Ela disse para a mãe que queria fazer cinema. E o que ela fez então? Ela disse: mamãe, você paga 2 faculdades para mim? Eu faço o direito que você quer, mas eu faço o cinema que eu gostaria de fazer. Aí a mãe disse: tudo bem, eu pago. Ela fez as 2 faculdades. Quando ela terminou a faculdade de direito, o que ela fez? Ela pegou o diploma, chegou para a mãe, entregou à mãe e disse: esse é para você, mamãe. E foi viver o cinema dela. Diretora de cinema, bem-sucedida, né, hoje. E assim, mas lá atrás teve uma história. Mas se o filho não tem uma maturidade internalizada, né, para usar a sua inteligência a seu favor, o que acontece com uma criança dessa? E acontece com muitos filhos que acabam seguindo a história dos pais. Porque os pais querem. São frustrações dos pais que querem impor a um filho que ele faça isso ou aquilo, né? Senão ele fica com a vida dele estragada. Ou então ele vai fazer um monte de faculdade, vai fazer um monte de curso e nunca vai saber a direção dele, porque ele talvez não tenha tido uma orientação masculina, né? Porque a mãe educa e o pai orienta para a vida. O pai norteia para a vida. Essa é a função do pai, né? A mãe tem uma outra função, de educar, de criar, de acolher. O pai, a função dele é projetar o filho para o mundo, né? E muitas vezes você tem um pai que é mínimo, um pai que faz só o essencial, ou até a mãe que só faz o essencial. E essa criança vai ficar
com o mínimo necessário. Ela vai ter o quê? Falta de orientação para o mundo. Então, são crianças que ficam com a sua força diminuída, né? Porque elas não têm o afeto, elas não têm o amor, elas não têm o compartilhar, elas não têm aquele incentivo para ir para o mundo. Uma outra coisa que é importante nisso também é a falta de orientação e a falta de limite. Quando os pais deixam que as crianças façam o que eles querem, são crianças assim que não tem limite para comer doce, para ficar vendo televisão até tarde, para ver qualquer programa. Sabe essa coisa perversa, tóxica mesmo, que a criança ela precisa de hora para comer, ela precisa dessas ordens, ela precisa de uma ordenação. Não é uma coisa tipo soldado, nem quartel, não é isso que eu estou falando. Mas a criança precisa sentir que ela é cuidada, que ela é olhada. Ela precisa ter hora para comer, ela precisa ter hora para brincar, ela precisa ter hora para estudar, né? Dentro das devidas proporções, isso é uma orientação que os pais dão. Isso faz com que os filhos cresçam de uma forma saudável. Eles são independentes, eles sabem comer sozinhos, eles sabem vestir a roupa, eles sabem ir ao banheiro, eles sabem tomar banho, porque os pais ensinam esse tipo de independência. Não aquela tóxica que os filhos ficam rebeldes, digamos assim, e que daqui a pouco estão mandando nos pais, porque os pais não dão limite. Outro tipo de falta de limite que tem aí é quando os pais, por exemplo, não colocam, não tem o seu momento, por exemplo. Tem pais que deixam o filho dormir, ficar acordado até 10 horas da noite. Uma criança de 4, 5, 7 anos não tem que ficar acordada até 10 horas da noite. Ela tem que ter suas horinhas de sono. Ela tem que dormir para acordar cedo, para ter suas atividades, né? Para brincar, para dormir cedo. E à noite, os pais podem, neste momento, ter o seu momento. Um momento para namorar, um momento para conversar, para falar sobre a vida, para discutir questões de adulto e não com a criança por perto, participando de tudo, sem saber o que é certo e o que é errado, às vezes até participar de discussões que não são brigas, mas são assuntos de interesse só do masculino e do feminino, do adulto, e não compete à criança participar de determinadas situações. Porque ela não entende, ela vai distorcer aquela realidade que ela está vendo. Isso é que muitas vezes um adulto não entende. Acha que a criança tem que participar de tudo, tem que saber de tudo, tem que tomar consciência de tudo. E não é bem assim. Conversa de adulto fica com adulto. Conversa de criança, que criança pode participar, tudo bem, não tem problema. Mas isso é uma coisa muito importante. Então, para você criar filhos independentes e saudáveis, você tem que ter esses limites. Senão, eles ficam à deriva e sem norte, né? Sem norteamento, sem uma condução, sem saber o que é certo e o que é errado, digamos assim. Tudo está certo. E daqui a pouco eles vão bater perna, eles vão brigar, eles vão discutir, eles vão querer impor aquilo. Quando você disser um não, ele não vai aceitar. Então tem que ter esses limites desde pequeno, para que não é uma coisa de imposição, que eu vou falar sobre isso também, uma coisa tipo castradora ou agressiva ou controladora. Não é isso que eu estou falando, tá? Então, assim, os pais exigem que os filhos, às vezes, orientem as suas vidas, né? Eles fazem uma orientação com os filhos de acordo com a sua satisfação, necessidades e desejos.
Aí é que a gente tem que ter o cuidado. Porque agora, por exemplo, nessa pandemia, os pais perceberam a, a mágica que é ter uma boa escola e ter um bom professor. Mas o professor, ele só ensina, ele não é o educador. Ele educa outras coisas, mas não a educação familiar vem de casa. É a família que educa a criança. O professor não é pai, ele não tem essa função. E muitas vezes, muitos pais colocam essa responsabilidade na mão dos professores. E agora, com a pandemia, que eles ficaram sem esse apoio, eles perceberam o valor de um professor. Porque muitos professores, às vezes, fazem a parte dos pais. Eles acolhem a criança, eles dão afeto, eles dão compreensão, eles dão escuta, que muitas vezes os pais não dão. Eu vejo, às vezes, a criança, papai, e a mãe está conversando, e a mãe está no celular, mamãe, 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 e a mãe está lá, e não escuta a criança. Ela está em outro mundo, ela está totalmente desorientada. Ela não está focada na função mãe. Em que função que ela está? Né? Qual é o momento que a gente pode ver isso? Então, na hora que a criança está fazendo uma brincadeira ou está desenhando, aí você vai lá no celular, vai ver, deixa ligado, porque se for importante, se o marido estiver precisando, a mãe estiver precisando, ela vai ligar. Sabe, as coisas urgentes, elas têm que ser chamadas e não escritas, porque eu não estou à disposição 24 horas no celular, ou de quem quer que seja, para dar uma resposta pronta e a hora. Eu tenho a minha vida. Você tem comida para fazer, você tem casa para arrumar, você tem clientes para atender online, você tem uma série de coisas que você precisa fazer, não é certo? Isso também é uma atitude tóxica para com você mesmo. E quando você faz isso com você, você está sendo tóxico porque você permite que seu filho fica. Eu vi no outro dia, na rua, uma criança chorando no bercinho. Gente, essa criança não tinha nem 8 meses ainda. Ela já estava com o celular na mão. Porque não é mais fácil dar um celular para a criança do que a mãe acalentar, do que a mãe confortar ou dar um peito? É muito mais fácil. Então, isso já começa a toxicidade aí, tirando a criança da limitação e dando para ela o que ainda não é para ela. Ainda não está na função criança. Essa coisa da internet é uma coisa muito mais avançada. É para 5 anos para cima, ou 6, talvez na fase de alfabetização, que agora as crianças precisaram disso. Mas a alfabetização para cima. Abaixo de 6, 7 anos, não, gente. Vamos combinar? Vamos dar outras funções para a criança, livrinho de história, vamos ler, vamos colorir, vamos dar massinha, vamos dar pintura de dedo, vamos dar argila, né? Vamos fazer outras coisas. Fazer as crianças brincarem, que é a função da criança. Muitas vezes a criança, ela vai fazer essas coisas que não são para ela. Mas isso, por exemplo, uma mãe que coloca uma criança de 5, 6 anos para tomar conta da outra. E se acontece alguma coisa, ela pune a criança porque não olhou. Isso não é função de criança. Isso é pai tóxico, é mãe tóxica, que coloca a criança fora do lugar dela. A função da criança é de ser criança, é de estar lá, brincando, escrevendo, pintando, aprendendo coisas para a idade dela. Tudo que for fora do contexto da idade da criança é tóxico. E aí está agradando a quem? Está satisfazendo a quem? E isso que nós temos que olhar. Outra atitude tóxica, que eu já falei agora, de colocar o celular na mão das crianças. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque na minha época tinha filhos pequenos, nós não tínhamos celular, gente. E eu ia para o restaurante. E meus filhos sentavam na cadeirinha e não faziam zona, não. Botavam lá uma comidinha para eles irem comendo e nós conversávamos e a criança ficava lá comendo. Ah,
ela se sujava assim, limpava a mão, trocava uma blusinha, botava um babadorzinho e estava tudo certo. Hoje não, os pais levam um tablet e botam a criança no tablet. Então a criança não participa do convívio em família, já começa por aí. A excluir a criança do convívio familiar, da participação, de aprender com os mais velhos o seu comportamento à mesa, porque é assim que começa. Isso é comportamento, são pais tóxicos, tá? Um pai controlador, por exemplo, né? Os pais vigilantes, dominadores e controladores. Se vocês tiverem alguma, né, Alessandra, isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer, tá? Imagina os pais como fiscais, né? E as crianças como apenas uma parte da equipe, que é a família. Então ele fiscaliza a equipe. Mas a criança não é isso. A criança é uma extensão, não é uma extensão do pai, é um apêndice, né? O pai acha que o filho é uma extensão dele. Sinto muito, não é. Ele é uma pessoa totalmente independente e totalmente, às vezes, diferente de você. Mas ele acaba se moldando ao pai por conta dessas atitudes dominadoras e controladoras. O que acontece com a criança? Ela não sabe quem é ela, porque o pai acha que ela tem que agir assim ou tem que ser como ele, tem que fazer do jeito dele, tem que dançar conforme a música dele. E não é bem assim. Nós temos 10 filhos, nós vamos educar todos dentro dos mesmos princípios, mas cada filho é diferente do outro. Você não pode criar todos os filhos iguais, né? Seria um fator tóxico você exigir que cada um fizesse a mesma coisa ou se comportasse da mesma forma. É impossível, porque existem outros fatores dentro dessa alma, né, que está habitando esse corpo, digamos assim, que encarnou e veio aqui ter uma tomada de consciência dos seus aspectos. Ele veio aprender a ser uma pessoa independente de quem quer que seja do meu campo familiar. Os princípios podem ser o mesmo, éticos, morais, né, de educação, de respeito, como também nós temos outros que o filho aprende a roubar com o pai, né, porque na empresa o pai roubava. Isso é uma toxicidade. Se ele faz errado, ele não tem que passar essa toxicidade para os filhos, né? Esse é um movimento complicado. Nós vimos isso, às vezes, nos contraventores, por exemplo, né? Que os filhos acabam herdando um ponto de bicho, umas situações assim, como era no passado e até hoje é. Menos, um pouco, porque o governo tomou posse dessa área e, em vez de ajudar esses contraventores a criar uma logística, eles mesmos viraram os contraventores. Então, eles fazem a Caixa, por exemplo, tem um monte de jogo, né? E todo mundo joga. Agora é lei, agora está certo, agora pode. Então, é muito interessante esse tipo de coisa. Então, esse filho, quando ele não tem uma orientação pessoal do pai, quando o pai não observa quais são as tendências do filho. E uma das coisas assim que eu sempre falo, que eu acho maravilhoso, Érica, já vou olhar a sua pergunta. Uma coisa que eu acho muito interessante é o mapa astral, por exemplo, o mapa astrológico. O mapa astrológico fala as tendências que você tem, as suas dificuldades, o objetivo da sua encarnação, do que você veio fazer aqui nessa vida, né? A tua orientação, as tendências que você tem, as dificuldades. Então,
Quando você, por exemplo, é um pai que tem uma mente aberta, tem uma cabeça aberta, e você olha para esse tipo de coisa, você pode saber quais são as dificuldades do seu filho e já dar um suporte melhor para ele. Você pode entender que ele, por exemplo, gosta de usar cabelo comprido, colar, pulseira, não sei o quê, sendo um menino. E você não vai tolir, não vai machucar, não vai ser tóxico com ele, porque ele tem uma tendência a ser diferente, a ser. Aí você já vai achar que ele está com uma tendência feminina. E às vezes não é nada disso. Ele só é mais extrovertido, ele só é mais diferente, né? Na forma dele se vestir, na forma dele se mostrar ao mundo. E o pai tem que estar preparado para isso. Isso é uma coisa interessante. E quando a mãe é tóxica e desvaloriza o filho já adulto, mas ainda assim não deixa o filho adulto sair de casa. E pior ainda, né? Porque ela não faz isso com ele adulto, ela faz isso ele desde pequeno. Ele já tem uma codependência dessa mãe. Possivelmente ele também não consegue sair porque ele é dependente dela. Então ele desvaloriza, a mãe desvaloriza o filho, e isso tem muitos pais que fazem isso. Mas o pai faz isso porque ele próprio não se valoriza, porque ele mesmo não se sente capaz. E aí entra uma coisa chamada uma competição. Como é que ele pode ser mais do que eu? Como é que ele pode conquistar mais do que eu? Então eu não permito, eu não deixo. Quando eu vejo que meu filho é mais inteligente do que eu, o que eu vou lá? Eu cerceio. E aí tem agressões verbais, tem humilhação, tem diminuição, né? Você é burro, você é incompetente, tá vendo? Você sempre faz tudo errado. Aí de novo você fez isso errado, de novo você está fazendo isso. Então o pai vai reforçando na criança aquele de novo, de novo. Então ele diz assim, puxa, então eu sou burro mesmo, ou então eu sou incompetente mesmo, ou então eu não sei fazer nada mesmo. Então vai reforçando uma crença dentro da cabeça dessa criança. Mas ela está usando esse filho como uma bengala para ela. Agora, eu não sei. Dentro da sistêmica, do pensamento sistêmico, nós precisamos ver o que faltou para ela. Se ela está colocando esse filho como uma bengala, como um suporte de algo que falta para ela própria, dentro dela, né? Então o filho fica ou no lugar do marido, ou fica no lugar do pai, ou fica no lugar de uma mãe, ou fica no lugar de um filho que ela perdeu, ou fica, ela fica alimentando uma raiva que ela tem dentro dela, mas ela projeta sobre o outro essa raiva e ela é tóxica com ele. Então ela não permite que ele cresça, ela não permite que ele seja, ela não permite que ele viva. Existem várias formas de mãe castradoras dessa forma, tóxicas dessa forma. Né? Mulheres que ficam sozinhas, vítimas de abandono, vítimas de perdas infantis, né? Elas ficam se fazendo de vítima. Existe um movimento que é aquele passivo, agressivo passivo, aquela pessoa que finge que nada está acontecendo, mas ela se faz de vítima, né? Então ela usa o outro para vir, porque que dor de cabeça, aí o outro vem correndo com medo que ela morra, com medo que aconteça alguma coisa, aí fica dando suporte. Então ela coloca os filhos muitas vezes fora do lugar dele, que é de filho e não de pai, e não de mãe. Então essa mulher também não adulteceu, ela tem alguma coisa fragmentada dentro dela. Uma bela constelação era muito bom para esse tipo de caso. Né? Aliás, para todos os pais tóxicos e todos os filhos que têm questões com os pais, porque nós precisamos tomar os pais e não ficar com raiva dos pais, e não culpar os pais, e não criticar nem julgar os pais porque não fizeram ou porque deixaram de fazer. Qual o reflexo da mãe tóxica na relação da filha? Depende do que a mãe está fazendo com a filha. Como eu disse, ela tem uma frustração e ela quer impor à filha uma questão.
Ela quer que a filha seja de uma determinada forma e a filha às vezes não é dessa forma. Então ela pode gerar um conflito com a filha e a filha não poder ser ela mesma, porque ela não se sente aceita como ela é. Então vai depender muito desse movimento. Agora, depende de que toxicidade essa mãe tem. Se é um vício, se é uma postura, se... Entendeu? Vai depender... aí depende de muitas coisas, porque cada caso é um caso. Ok, uma constelação, isso aí. A constelação nos ajuda a entender o que está ao redor, a entender a dinâmica oculta da família, o que está por trás do comportamento tóxico desse pai, abusivo desse pai ou dessa mãe, né? E aonde que ele está repetindo um padrão. E isso é importante para colocar lá naquele campo onde houve a primeira toxicidade, digamos assim, a primeira desequilíbrio, né? Dentro desse campo familiar, para que seja, de alguma forma, uma ordem seja colocada, uma inclusão, uma hierarquia, um respeito, né? seja feito, para que aqui possa ter uma continuidade de harmonia, de equilíbrio no campo familiar. Porque essas questões, elas costumam se repetir nas várias camadas familiares. Uma outra... então, quando essa criança não tem essa orientação pessoal que eu estava falando, quando o pai não olha para ela, ela fica insegura diante da vida, porque ela só faz aquilo que o pai manda, porque é um controlador, porque é um dominador, porque é um tirano, tem que ser do jeito dele. Então a criança só faz aquilo que mandam. Ela pode ter uma criatividade grande, ela pode ter intuições, criatividade, pode ter uma competência dentro dela que ela acaba desconhecendo, entendeu? Que ela não consegue expressar e colocar no mundo. É uma pena. Ela acaba se diminuindo numa autoestima baixa diante do mundo. Qual questão teríamos que trabalhar para colocar a ordem nesta família? Você está falando da mãe tóxica. Colocar a relação mãe-filha, para saber o que está por trás disso, né? Então, se existe isso, a mãe tem que olhar para isso. É importante que a mãe veja. E se a criança é pequena, ela não precisa participar. Mas quem tem que se trabalhar é a mãe, porque todo filho é reflexo de pai e mãe. Não tenha dúvida disso, né? Então, nós precisamos colocar a relação mãe-filha. E, obviamente, temos que colocar a família atual, que é o pai, a mãe e a filha. Os pais são separados, não importa. Tem que se colocar isso, para poder ver o que está acontecendo e que tipo de toxicidade é essa, né? Qual é o conflito que está rolando aí? Nós precisamos saber de onde ele vem. E aí, a constelação, ela nos leva até lá para poder ressignificar, para poder a mãe entender qual é o papel dela, onde que ela está, para onde que ela está olhando, o que que ela está fazendo, e ela mesma encontrar um bom lugar para ela, né? E isso é muito importante. Agora eu queria falar um pouquinho dos pais agressores verbais, né? A agressão verbal assume inúmeras formas e as crianças conseguem internalizar todas elas. Às vezes tem pais que só falam berrando. Não faz isso! A criança entra num processo que daqui a pouco ela se acostuma e acha isso normal. Ela vai fazer isso com outras crianças. Ela vai fazer isso nas suas relações futuras, né? Nem sempre
o abuso, né, desse agressor pode ser de xingamento, dominação, ameaça às crianças. Pode ser através de humilhação. A ferramenta favorita de um pai verbalmente abusivo é a humilhação. Embora isso varie de família para família, tá? Então, por exemplo, tá vendo o que você fez? Olha só, você quebrou isso. Você é uma incompetente, você não faz nada direito. Tudo que você faz é assim, ou você entorna, ou você quebra, ou você destrói. Olha só o que você está fazendo, de novo você quebrou? Vai lá pro quarto, vai ser quê? Tá de castigo, não sei mais o que, não vai ver, não vai ser... E aí você começa a criar toda hora uma coisa para reforçar um padrão e de humilhar e dizer que ela é uma incompetente, que ela é uma incapaz, que ela não faz nada direito. Tá vendo? Seu irmão fez e você não fez. Tá vendo? Olha só, ele é menor que você e fez direitinho. Olha como você fez errado. Essas atitudes abusivas, tóxicas, de humilhar a criança, às vezes na frente dos outros. Ah, ele fez xixi na cama. Toda noite faz xixi na cama. Humilha a criança na frente dos outros, na frente dos amigos, na frente dos adultos, na frente dos vizinhos. Fala do que a criança fez de errado. Toda hora ele faz isso. Sabe? É uma forma, às vezes, também que o pai não percebe a própria incompetência. Então, ele não quer ver nele a incompetência dele e ele não permite que o filho cresça mais do que ele. Então, ele vai achatando, ele escolhe um bode expiatório para a sua própria incompetência. Às vezes os pais também podem humilhar uma criança por uma necessidade pessoal dele, que os filhos sempre se superem. Ele quer que o filho seja o melhor da turma, ele quer que o filho sempre tire 10, aí o filho tira 9, ele diz, não fez mais do que a sua obrigação. Eu pago escola para você tirar 10. Aí você vai ver o boletim dele, ele nunca chegou a um 8. Quando ele tirou um 7, foi muito. Você entendeu? O grau de exigência que ele sofreu lá na família dele, porque você não estuda, porque você não sei o quê, ele faz com o seu próprio filho. Ele quer que o filho supere, ele quer criar um valor em cima da criança. E às vezes a criança não dá conta disso. A criança às vezes não tem essa capacidade intelectual de chegar no nível que o pai quer. E aí o pai coloca a criança numa escola hiper exigente, mas a criança não dá conta de acompanhar. Você tem que perceber qual é a limitação da criança. Porque às vezes, se ela está num nível médio e ela está tirando nota boa, está ótimo. Se ela vai para uma outra situação que exija demais dela, ela começa a cair, é porque ela não dá conta. E tem que ver isso para que a criança não se sinta humilhada diante dos outros, porque ela se sente incapaz de acompanhar o ritmo dos amiguinhos. Então a gente tem que ter muito cuidado com as comparações. Uma toxicidade é você comparar o teu filho com o vizinho. Né? Tá vendo? Fulano tirou 10, você só tira 7. Por que você só tira 7? Você é incompetente, você não estuda. Isso é toxicidade, gente. Isso é humilhar uma criança. Isso é maltratar a capacidade intelectual dela. É diminuir o potencial que ela alcançou na limitação dela. Eu sei que muita gente não dá conta de assistir isso porque teve isso em casa. Mas é importante você observar para que você não repita isso nas suas relações, nos seus filhos.
é um padrão criado e que simplesmente não pode ser atingido pela criança. Mas é fruto de um perfeccionismo que não costuma ser seguido nem pelos próprios pais. Às vezes, o próprio pai não é assim com ele, com o trabalho dele, com as coisas que ele deveria fazer, mas ele exige que o filho seja. Então, ele coloca o filho como uma extensão dele, de grau de exigência para o outro e não para si. Cinismo, sarcasmo, provocação são todas as formas de abuso verbais, assim como o comportamento passivo-agressivo. Seja agressivo ou passivo-agressivo, ambos são igualmente prejudiciais. O que é uma personalidade passivo-agressivo? É aquela personalidade difusa, sabe? Muitas vezes são atitudes negativas e indiretas, de oposições veladas. São pais calados, não falam nada. Atitudes que não são muito claras. A criança fica sem saber o que vai fazer, qual é a atitude que ela vai tomar, o que é certo, o que é errado. Porque o pai não deixa muito claro, né? Tipo, vitimação, ao invés de tomar uma atitude, em geral, culpa os outros, sabe? Porque não fez, porque não foi capaz, porque não teve a competência pessoal de fazer, então é mais fácil culpar. Procrastinação, teimosia, ressentimento ou falhas repetitivas deliberadas para retardar ou impedir a concretização das tarefas pelo que aquela pessoa está respondendo, sabe? Então, assim, eu vou pensar. Ah, papai, deixa eu ir. Eu vou pensar. Então, se faz de importante, não é claro nas decisões, né? Por que não pode? Não, porque eu não quero. Porque eu não quero por quê? Tem que ter um objetivo, tem que ter um motivo porque eu não quero, né? A criança fica sem saber se ela fez errado, se ela errou, se não pode porque o pai está com medo que ela vá, que aconteça alguma coisa. Então, assim, não existe uma clareza na relação, uma clareza determinada para que o filho saiba se posicionar. O pai não se posiciona ou a mãe não se posiciona. Ambiguidade ou fala enigmática, né? Como instilar um sentimento de insegurança. Então, ele acaba jogando essa insegurança no outro. É uma insegurança que é do pai ou da mãe, né? Então, ele coloca sobre o outro um processo que é dele, né? Isso é um comportamento muito tóxico. O pai tem que se posicionar, ele tem que saber se é sim ou se é não. Não é talvez, quem sabe, né? Porque a criança vai gerar dentro dela uma insegurança, como pessoa, como ser humano, como adulto. Ele não vai ter essa segurança, porque não foi dada para ele essa proteção, essa segurança. Dizer assim, não, meu filho, eu vou te levar lá e a hora que estiver terminando, você quiser, você pode me chamar que eu vou te buscar. Como eu cansei de fazer, de levar no baile e buscar, de levar no clube e buscar, essas coisas você faz. Ou você sabe com quem está indo, né? Com quem você está sendo acompanhado, qualquer coisa, manda avisar, telefona, vai lá na secretaria, avisa, telefona. Então, assim, dar suporte sem castrar e sem deixar que o outro cresça, que ele se sinta capacitado de também tomar conta de si, né? Dependendo da idade. Atrasos e esquecimentos constantes como uma forma de exercer o controle de punir o outro também é uma toxicidade. Medo da competição por achar que o outro possa ser ou conseguir mais do que ele. Isso é terrível, competir com o próprio filho. Mas tem muita gente que faz isso, né? Isso pode gerar medo de intimidade, né? Que pode funcionar até como uma manifestação de raiva. Se você não tem confiança em você,
você acha que pode ser abandonado, que não pode ser amado o suficiente pelo outro, isso pode gerar em você uma desconfiança que impede o passivo-agressivo de se tornar íntimo de alguém. Ele acaba não gerando essa força de intimidade. E como é que fica isso numa relação? O cara não se entrega, ele tem medo, ele não está inteiro na relação, porque ele está vivenciando ainda uma imagem negativa do campo da família. Porque não houve intimidade entre o pai e o filho. Não houve uma intimidade, ele não viu essa intimidade entre os pais. Não foi gerado nele essa força de poder confiar naquele pai, de saber que pode contar com aquele pai, de chegar e contar, olha pai, eu fiz uma meleca, pisei na jaca, errei lá com fulano e tal. O que você pode me aconselhar? O que você pode me ajudar? Porque agora eu não sei o que fazer. É você ter a certeza de falar isso com o pai e com a mãe. Eu não sei se eu já falei isso numa live, mas eu possivelmente já tenha falado isso para alguns alunos. Existe uma coisa do pai que passa para você essa intimidade, essa confiança de você não ter medo do pai nem da mãe, de chegar perto dele e perguntar para ele o que é isso, como que funciona isso. Pô, a sexualidade, por exemplo. Tem mães que não conversam com as filhas sobre a menstruação, sobre a sexualidade, sobre como que é um filho, como se faz, como que acontece, o que é um prazer no feminino. Não prepara uma adolescente para o mundo, para a sociedade. Isso é complicado, gente. Até hoje nós vemos mães que não fazem isso porque elas não tiveram isso e porque até hoje elas casaram, tiveram filhos, não sabem o que é gozar, o que é uma intimidade, o que é uma entrega. Entenderam? O que a namorada pode fazer se está em situação de amante? Pois a sogra colocou o filho na posição de marido. Ui! Se ele está nessa posição, ele não está casado, ele está casado com a mãe, né? E por que que essa menina se sujeita a isso? Ela está honrando quem? Aqui amante, de quem? Né? E então tem uma distorção total aí, tá todo mundo fora do lugar. Vamos fazer a constelação, gente, pelo amor de Deus. Temos que colocar ordem no campo da família, né? Essa mãe já colocou esse filho fora do lugar, que está casado com a mãe, mas tem uma mulher fora, porque ele não pode transar com a mãe, mas tem que ter cuidado, né? Que posição é essa, né? Vamos fazer uma constelação, porque cada caso é um caso. Bom, então vamos voltar para pais tóxicos. Uma atitude negativa constante, né? Os pais sempre negativos, por exemplo. Então, assim, uma negatividade constante, aquele cara que está sempre negativista, tudo é ruim, nada presta, tudo faz mal, tudo é impossível de conseguir, acaba sendo danosa, da mesma forma como uma agressão direta. Porque, na realidade, ele vai permitir que esses problemas comandem o seu comportamento e denota uma falta de experiência própria, de saber lidar com a situação, de saber resolver a situação. A vida vai perdendo o brilho aos poucos, entendeu? Para a criança, para o filho. A vida vai ficando difícil para ele, porque, ó céus, ó dor, tudo é difícil, tudo é complicado. À medida que a criança são tomadas pela negatividade em geral, censurando pensamentos e atitudes e sempre fazendo um julgamento das coisas ao redor, o que vai acontecer com essa criança diante da vida? Ela vai ser uma criança
confiante, capaz, ou ela sempre vai criar obstáculos e sempre vai ter dificuldade de resolver seus problemas, da mesma forma que os pais tiveram. Sentimento de pavor, de medo, arrependimento vão começar a acontecer e a anteceder cada experiência, porque a criança vai para o mundo medrosa, porque ela não se sente incapaz, ela não internalizou algo de capacitação, né? Então, para ela, o medo é uma constante, porque isso foi passado no negativismo. Todo negativismo é uma sensação de incapacitação, né? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Desrespeito, em geral, os pais tóxicos colocam suas próprias necessidades acima de tudo e de todos. Essa é a toxina mais comum nas formas de pensar negativas, né? Dos pais, que geram excesso de desrespeito pelos filhos e pela sua própria vida. Seja o desrespeito pelos ideais e desejos, ou pelas suas escolhas de amigos, de parceiros. Eles costumam minar seus filhos e as coisas pelas quais eles se interessam. A negatividade, o pensamento negativo vai minando aquilo que a criança quer fazer. Não, não faz isso não, isso não vai dar certo. Não, isso aí não dá dinheiro, isso aí é bobagem. Isso aí você vai jogar meu dinheiro fora, porque você não vai arranjar emprego depois. Então, é uma negatividade, é uma toxicidade que impede a criança de ser no seu potencial. Que cada pessoa veio para brilhar de uma forma diferente, né? Pais viciados, os vícios, sejam eles quais forem, de drogas, de bebida, são comportamentos tóxicos que geram um ambiente que leva a criança a aceitar atitudes moralmente questionáveis, totalmente, às vezes, inaceitáveis, né? E deixam seus filhos vulneráveis, né? Porque vem, às vezes, o pai drogado ou bêbado em casa, sem força, sem atitude, né? E assim, é complicado. Essa é uma toxicidade complicada, mas também tem muita coisa envolvida, muita coisa sistêmica envolvida aí, como desejo de morte, como desejo de chamar atenção, como carência afetiva. Existem algumas situações que levam ao vício. E nós não podemos aqui dizer essa ou aquela, porque a toxicidade está no campo da família. E é só uma constelação que vai poder nos mostrar da onde que está vindo esse vício e de que forma nós podemos reequilibrar o sistema, ajudar ao sistema a se reequilibrar, né? Pais agressores físicos, então, é um abuso diferenciado, porque às vezes o abuso não é só físico, né? Mas são abusos... Não, o abuso físico, ele sara, mas aquilo que gerou o abuso físico deixa ferida na alma. E a ferida na alma são questões marcadas, emoções profundas, que se manifestam de formas desequilibradas ao longo da vida depois. E o abuso físico nem sempre precisa ser uma surra, né? Pode ser uma surra, pode ser uma atitude muito perversa com o filho, por exemplo, destruir um brinquedo que o filho adora. É como matar um cão que o filho gosta, sabe? É como se estivesse matando uma pessoa ou alguém da família que o filho adora. Isso é uma atitude que machuca a alma da criança.
né? E se o adulto tem o mesmo vício dos pais de bebida e de cigarro, porque ele está repetindo o padrão, ele está na linha dos vícios, ele está honrando aquela história do campo da família que nós não sabemos qual é, porque o vício é uma carência, né? Você põe na boca algo, por exemplo, pode ser uma fase oral onde houve uma situação difícil com relação à mãe, né? Pode estar um trauma infantil bem primário que nós precisamos ver e ressignificar. Pode ser muita coisa. Lúcia, o reequilíbrio do sistema, pensando em pais tóxicos, é possível apenas com a constelação familiar ou também é necessário fazer terapia com a visão sistêmica? Olha, muitas vezes, isso não é uma receita de bolo. Eu tenho, por exemplo, no outro dia, uma cliente que mora fora até, e que disse, eu estou chegando e gostaria de fazer uma cinesiologia com você. Porque você, numa sessão, eu consegui parar de fumar. Então, assim, cada caso é um caso. Existem constelações que você faz do campo familiar e que depois você precisa dar um suporte. Sim, a pessoa precisa olhar para ela depois. Então, eu faço isso com a cinesiologia, né? Porque a cinesiologia tem esse pensamento sistêmico. E muitas vezes uma terapia comum não consegue ajudar, porque demora muito. Porque até que se chegue lá, a pessoa vai ficar no processo mental. Então tem que ser uma constelação, uma terapia mais sistêmica, uma terapia que vá direto ao ponto e traga para a pessoa essa consciência. E possa dizer, por exemplo, como a cinesiologia, que é a que eu faço e é a que eu conheço, que dá resultado, que ele possa ver as questões que estavam minando, em que idades aconteceram as situações e o corpo mesmo falar de que forma nós vamos reprogramar isso. O corpo ele tem uma inteligência e ele sabe o que é melhor para ele. Então, assim fica. Nós estamos a 1 minuto e ainda tenho muita coisa para falar, porque 1 hora é pouco para falar sobre pais tóxicos, né? Então, eu vou mais lá na frente das situações que eu coloquei aqui, eu vou dar uma pincelada só rapidamente, se alguém tiver alguma pergunta ainda. Então, as consequências e efeitos de uma relação tóxica numa criança? Sentimentos constantes de culpa, adota um papel de vítima, constante de arrependimento, baixa autoestima, ansiedade oculta e excesso de sensibilidade, raiva autodestrutiva, dependência emocional doentia. Tem um monte de situações, gente, que infelizmente o tempo acabou, senão eu vou perder essa live e eu quero jogar lá para vocês no YouTube. Não esqueçam de se inscreverem lá no YouTube, porque eu tenho outras palestras que eu fiz lá e que estão marcadas que não estão aqui no Instagram. E eu, mais uma vez, felizona aqui de começar esse ano com vocês, passando uma mensagem dessa para que vocês fiquem espertos, tá bom? 2021, início de 2021 maravilhoso, se protejam, se cuidem, tá? E não deixem de fazer aquilo que é essencial para vocês. Um beijo grande.